Gravando. Bom, boa noite, gente. Hoje a gente está aqui no ateliê online Intercâmbio no Inferno com o Anata, que é da língua Swahili, viscosidade, resistência fluida, resiliência. Corpo que escoa e ecoa seu tempo nas paredes das vielas. O Anata Rodrigues, há 6 anos, faz dos muros suas maiores telas e vem se destacando na cena do grafite nacional. Por sua produção, que retrata através de um olhar sensível questões étnico-raciais e de gênero, utilizando das cores como ferramenta de reafirmação do corpo negro e LGBTQIA+, nos territórios urbanos. É graduando do curso de licenciatura em Artes Plásticas pela Escola Guinhar, UENG, e em Arte Urbana pelas experiências da rua. Teve seu primeiro contato com a cultura hip-hop aos 7 anos de idade, no Alto Vera Cruz, berço da cultura em BH, onde desde muito jovem atua como arte educador e produtor cultural. Em suas últimas circulações, inclui exposições coletivas e individuais, como exposição Murro, que integrou a programação da Mostra Arte Minas, no Palácio das Artes, Minas Gerais, em 2019, Residência Pulso, promovida pela Red Bull Station, em São Paulo, em 2019, Mostra Graffiti Queens, edição Amazonas, 2020, participação em festivais internacionais de arte urbana, como Cura, Circuito Urbano de Arte de Minas Gerais, Meeting Oficial Styles, do Rio Grande do Sul, e Meeting of Favela, no Rio de Janeiro. Então, vamos lá conversar com o Anata. Tudo bem, Anata? Boa noite. Olá. Boa noite, todas. Joia, tudo bem? Graças a Deus. Joia. O que você nos conta? Pois é, assim, eu estou aqui esperando a pergunta, né? Mas é porque eles são demais, pombalesa. Então, assim, eu acho que tudo isso que você leu aí resume bem, assim, minha trajetória e por onde caminha meu trabalho, né? Eu trabalho com grafite, já tem, eu acho que aí vai fazer uns 7 anos na rua, mais 10 anos que eu estou no universo da arte, assim, né? Explorando as possibilidades de suporte, técnicas de pintura, passando pela escultura, indo por vários caminhos. E aí tive uma chegada na universidade em 2013, 2014, mais ou menos, iniciei o curso na Guinhar. E antes disso, assim, a minha trajetória antes de entrar na universidade era toda na rua, e aí eu continuei seguindo esse caminho, assim, e é o caminho que eu sigo até hoje, assim, de dedo sujo. Grafiteira com orgulho, e trabalho questões raciais, assim, a maioria dos meus trabalhos são personagens negros. A ideia é colocar o preto, assim, né, a pessoa de cor, ressignificar essa palavra que é tão pesada para a gente, assim, né, que é preto, pessoa de cor, gente de cor, homem de cor, e trazendo uma outra perspectiva essas pessoas de cor, assim, saca? De forma grandiosa, que o olhar ele vem de cima para baixo, numa lógica invertida, e trabalhando com as possibilidades de cor assim que o material permite, explorando o spray e a forma como o spray constrói, né, essa massa pictórica, que é de uma forma diferente do pincel e na verdade é pulverizado, né, aproveitar esse pulverizado e explorar e pensar nas possibilidades das cores juntas, assim, interagindo. E aí é isso, assim, resumindo, o meu trabalho, assim, inicialmente, ele caminha por esses lados, assim. E você usa muito das cores muito vivas, né, Anata? Eu queria que você falasse mais sobre isso, sobre a escolha dessas cores. Se tem algo a ver com essa questão racial, pela cor da pele, e uma escolha de fazer uma explosão de cores assim na pele da pessoa, que você retrata, né? Sim, tem e não tem, assim, saca? Inicialmente, quando eu comecei no grafite, assim, não tem nem muitos anos, mas as tintas que chegavam para mim, as marcas que eram disponibilizadas no mercado, não tinha tons que alcançavam o tom da pele preta, saca? Os tons que a gente precisa para construir essa cor,
eles não apareciam nas paletas das marcas que chegavam para a gente aqui em BH. São Paulo já tinha acesso a uma paleta de tons muito boa, Rio, mas aqui ainda não tinha chegado, né? Então, com essa dificuldade, eu comecei a pensar que outras cores que tem aqui que eu posso misturar e tentar fazer. E pensando sempre no spray, né? E spray não tem muito essa facilidade de transferir a tinta de uma lata para outra e fazer essa mistura. Hoje eu tenho esse conhecimento e eu sei que é possível, assim, mas é uma gambiarra a nível hard, fraga, assim. E aí eu fui expandindo as imagens, pegando a imagem de referência e dando muito zoom para ver que tom que fazia esses tons. Eu fui vendo que tinha vermelho, tinha verde, tinha rosa, eram vários os tons. E aí eu fui pegando esses tons, assim. No início eu fazia algo que era muito, assim, um colado junto com o outro, que dava essa impressão, né, de ser uma tonalidade de pele mais escura, e depois eu fui expandindo esses tons, expandindo. E aí eu comecei a pirar nessa ideia, assim, de pessoa de cor. Falei, pô, doido isso pode ser massa, assim, sabe? O que eu tenho que ficar fazendo também, sempre com os tons de pele também, né? É isso, nossos tons são compostos por vários. E aí comecei a pirar nisso daí, peguei uma onda e tá aí. Eu não sei se vai durar muito tempo, se vai ser assim para sempre, espero que não. Mas por enquanto é é isso, assim, eu gosto das cores, né? Mas na hora que eu tô no muro assim, o que define que paleta que eu vou usar depende muito. Depende de o que eu tenho de tinta no momento, primeiramente. Depois, né, depois de um tempo comecei a ter sempre assim os tons que eu queria, então estava mais fácil, e aí eu comecei a pegar do ambiente em volta, assim, sabe? Às vezes tem uma casa que ela é de um tom, o céu tá de uma cor, e aí tem cores em volta que me chamam a atenção. Eu sou muito chamada assim por cor, sabe? Sei lá, me dá um negócio. E aí eu fui pegando esses tons assim que tinha em volta durante muito tempo. Eu pegava os tons só daí mesmo, da rua, que tinha em volta, ia misturando ali, brincando e tentando fazer com que essas cores conversassem, assim, sabe, de alguma forma. Cores que não tinha muito a ver, eu misturava e ia vendo assim, as possibilidades, o que dava para fazer mesmo, né? E aí, depois eu comecei a ficar repetitivo no azul e no rosa, azul e rosa, azul, rosa e roxo, azul, rosa e roxo, sempre, azul e rosa, azul e rosa. E, e roxo, assim, sempre estava ficando uma coisa muito repetitiva. E aí eu parei para observar essas imagens, assim, que sempre repetiam o azul e o rosa. E eu via que era sempre uma coisa meio que autorretrato, assim, sabe? Sempre parecia muito comigo esses que eram azul e rosa. Eu fiquei fritando nisso, eu, caramba, que fita que é essa? E sempre eram muito parecidos com... É porque era tipo assim, né? Que onda. E aí, ao mesmo tempo, assim, começou esse processo de redescoberta do gênero, fraga. Tem uns 3 anos, mais ou menos, assim, que eu sei que eu não sou mesmo uma menina, não sou mulher, e aí vem trabalhando isso dentro de mim, assim, saca? E aí, quando eu parei para reparar isso, falei, pô, que isso, que onda, cara. São cores da bandeira trans é azul, rosa e branco. Fiquei, pô, que, Verdade. né? Assim, você misturar os dois tons, vai para um roxo. Então, muito louco, assim, parece muito uma arte panfletária, mas muita coisa vem de forma muito natural, né? A minha vivência, ela é atravessada, assim, pelo meu trabalho e o trabalho pela vivência. E aí chega uma hora que os dois se mesclam de uma forma que eu já não tenho muito controle, fraga, as coisas vão acontecendo muito de forma natural, assim. E aí foi isso, assim, que foi rolando, assim. E aí agora eu tô, assim, quando dá na telha, assim, eu taco o azul e o rosa, tenho tentado trazer mais essa paleta para criar uma identidade, assim, firme, assim, que as pessoas olhem também, identifiquem que o trabalho é meu, eu gostei disso, mas sem perder a possibilidade de explorar esses outros tons que a rua traz, assim, saca, também, assim, que o ambiente traz, que case com a cor da comunidade que eu estou pintando, sabe? Na cara das pessoas que estão ali. Às vezes eu pego a referência do rosto mesmo, assim, acontece muito eu ir para a rua com uma referência pronta, já pensando em pintar uma pessoa certa ou um personagem certo. Eu chego lá, tem alguém que passa na rua, assim, eu olho, fico conversando, trocando ideia altas horas, e aí acabo fazendo o rosto da pessoa também. Então, não é nada muito fixo, praga. Uhum.
Hein, Ananta? Eu queria te perguntar uma coisa. Ao longo da história, assim, a arte produzida pelos negros foram ganhando vários termos. Assim. Hoje em dia é usada a arte afro-brasileira, mas, na verdade, se a gente brasileiro, né, conceber que nosso grau de africanidade não precisaria não precisaria desse termo, desse qualitativo, né, afro. O que você acha dessa nomeação para os artistas negros? É muito louco, né, assim, porque é isso. Eu acho que não seria necessário se a gente não tivesse tanta necessidade de se afirmar numa sociedade que ela invisibiliza a produção negra o tempo todo, né? E de Uhum, um comércio dentro da arte mesmo, assim, que invisibiliza esses artistas. E, ao mesmo tempo, assim, fala sobre o lugar de fala mesmo, né? Assim, que é muito louco a quantidade de artistas negros ao longo da história que eles não foram citados, eles não foram mostrados, eles sempre invisibilizados. A gente não vê isso no espaço acadêmico, a gente não vê isso na escola, não tem essas citações, né? E sempre o negro retratado pelo branco. Era assim que nos eram apresentados. A imagem da pessoa negra retratada por pessoas por mãos brancas e de uma forma que não representava na realidade, né? Assim, a gente vê até uhum, os fotógrafos pós-abolição fotografando a galera e montando cenários absurdos, montando cena. Eu não sei, assim, né? É tudo isso ao mesmo tempo que eu acho que hoje, assim, pelo meu ponto de vista, é necessário que se afirme uma arte afro-brasileira, saca? Assim, uhum, é necessário que se afirme esse lugar, para que a gente saiba que quem esteja fazendo, está fazendo, entendendo a história por trás daquelas imagens, a história por trás daquelas pinturas, e entenda ali o contexto daquele povo que está sendo retratado nessas obras, né? Então, pensando nisso tudo, eu acho que é essencial, não tem nem muito o que uhum, dizer. sim. E assim, fala um pouquinho para a gente como que funciona essa questão do collab, porque a gente está vendo umas imagens aqui que tem a maioria são dos seus trabalhos, mas também trabalho de outros grafiteiros e grafiteiras que trabalham juntos. Fala um pouquinho de com quem que você faz essas collabs, se você tem alguma crew, alguma parceria com mais gente, assim, que você costuma sair para grafitar junto. Massa. Hoje eu tenho o meu clã, assim, né? Tem a minha CRIO, que é a Margem CRIO, que inicialmente era uma CRIO feminina de grafite, sou eu, Fabiana Santana, Zi Reis, Fênix, e Tina Sou, que entrou agora também, que é uma mina da letra, que já pinta há muito tempo aí na rua, representa muito. Então, a gente sempre está fazendo trabalho juntos, assim, com uma frequência menor do que gostaríamos, mas a gente sempre que pode pinta junto, saca? No grafite tem muito essa cultura, né, da família, de se pintar junto. A cultura hip hop carrega muito isso. Assim. Funciona quando é em coletivo, saca? E aí tenho também aqui um grupo de alunos, ex-alunos meus, que eu dei oficina aí de 2013 até 2019, que passaram um longo tempo comigo, alguns mais, outros menos, mas estão sempre me acompanhando, que são minhas crias, e aí sempre estou pintando com eles também. E tem a galera da rua mesmo, assim, saca? Que não tem como, é inevitável. Quando tem um evento de grafite que a galera se reúne, é outra energia, é mais gostoso. Então, a gente sempre tenta fomentar esses encontros, né? Agora, por causa da pandemia, está um pouco mais complicado, assim, mas mesmo assim, à medida do possível, a gente faz de alguma forma, mantendo todos os critérios ali de segurança mínimos, né, para não haver contaminação, mas a gente não tem como parar essa
cultura. A collab, no movimento hip hop, ela é a nossa base são os 5 elementos, né? Assim, os elementos que representam a arte, né? Os viés artísticos e a consciência. Dentro da consciência, um dos principais nortes ali para a gente é que eu sou o que nós somos, sabe? A gente constrói junto, é família mesmo. Então, esse processo ele é natural para a gente, saca? A rua, ela pede isso também, que a gente esteja em coletivo, que a gente funcione em bando, saca? E assim, você tem alguma referência dentro do grafite? Você se inspira em algum grafiteiro ou grafiteira ou em algum artista para poder fazer seu trabalho? Demais, demais, assim. Minhas primeiras referências e as maiores sempre vão ser os artistas que eu vi desde novo, assim, na rua mesmo, a galera mais antiga, assim, DMS, a Vibe, o Nilo Zaki, que eu aprendi o retrato, eu fui para a rua grafitar por causa dele, assim, foi uma grande referência, os grafiteiros daqui da minha região, Nilo e Vibe, DM, da Lata, Hyper, uma galera que eu acho que fez parte ali do meu repertório artístico desde muito cedo, sabe? De ir para o centro da cidade e ver os trampos espalhados na rua. A Crio Minas de Minas também, que, nossa, galera desde muito tem uma cara já, assim, galera toda mais velha escola mesmo, assim, saca? E aí, fora daqui, tem o Carão, que eu acho massa demais como é que ele traz as coisas também. Crioula também, que é uma mina que está representando muito aí fora, está levando a arte de Minas aí para o mundo todo. Essa galera que está mais perto de mim são minhas maiores referências, assim, saca? Tipo, minha referência acessível é gente. Ótimo. E outra coisa, você começou direto no grafite, porque geralmente muitas das pessoas começam do picho, aí vai fazendo letra e aí depois vai para o grafite. Você começou direto para o grafite ou você foi fazendo essa transição do picho para o grafite? Não, eu não passei pelo picho, porque eu conheci o grafite junto com o movimento hip hop aqui na minha quebrada. Tinha uma escola de hip hop aqui, que era uma demanda da comunidade e era uma iniciativa da comunidade mesmo, sim, sem vínculo partidário, político, governamental nenhum, que era a NUC, Negros da Unidade Consciente. Então, foi lá meu primeiro contato, assim, foi muito cedo mesmo, assim. Eu lembro de fazer aula de flauta lá, assim, molecote, nem lembro quantos anos eu tinha. E aí eu ia para lá fazer as aulas de flauta e a galera tava com a galera mais adolescente, assim, introduzindo hip hop ao mesmo tempo que estava ali em paralelo com a gente, trabalhando o que era acessível para cada idade e trabalhando junto com os 5 elementos da cultura hip hop ali transversalmente também. E aí eu sempre vi ali o Nilo, que daqui da região, né? Já falei assim, vou falar muito de Nilo, assim, porque foi um dos primeiros nomes que eu vi aqui, foi Nilo e Viber, eles pintavam junto com o Setor 9, e o Setor 9 era a galera que estava junto com o Nuke, assim, na construção do projeto mesmo, saca? E aí eu via, eu era aquela criança que ficava ali, ô tio, dá uma latinha e tal. Então, quando eu entendi o grafite, eu já entendi dentro do grafite. Eu tive acesso primeiro ao grafite e depois que eu já estava dentro do universo do grafite, foi que eu fui entender a pichação, que eu fui sacar, que eu fui me interessar, que eu achei doido. Mas esse processo foi inverso no meu caso. Uhum. O Anata, e sua passagem lá pela Guinhar, você acha, o que você pode assim destacar que contribuiu? O que você acha da arte de rua nos espaços assépticos da galeria? E queria que você falasse um pouco sobre isso, se puder. Massa. Assim, eu acho que a Guiar, ela me acrescentou muito em ter acesso a outras coisas que pudessem me somar naquilo que eu já fazia, assim, sabe? De
ter um discurso mais academicista, ler um pouco mais, sacar, ter até acesso a outras coisas, assim, que às vezes eu não tinha tido antes, sabe? E que me ajudou a ver o meu trabalho enquanto arte contemporânea mesmo, né? Que eu acho que hoje a arte de rua é o que mais tem de arte contemporânea. E aí, dentro da Guiar, eu tive esse processo assim, de entendimento mais forte do grafite enquanto arte contemporânea. Mas em relação ao meu trabalho, ele se deu de uma forma que foi um processo diferente, assim, completamente diferente do que eu cursei na Guiar. Em muitos momentos, inclusive, eu acho que a Guiar, a Guiar não, né? A academia, ela tem um conflito assim com o universo do grafite. A gente não podia grafitar as paredes da Guiar, por exemplo. Então, a minha arte lá dentro não podia entrar muito, mas eu podia pegar de lá para trazer para cá de alguma forma, né? Assim. Então, eu fui deixando interferir à medida que eu achei interessante, saca? Assim, de me apropriar de algumas coisas e muitas não, e falar isso aqui talvez em outro momento da minha vida sirva, mas nessa trajetória que eu estou aqui agora nela, talvez não venha a calhar. E entendendo esses lugares, assim, né? Eu vejo a rua como um grande museu a céu aberto. É uma galeria a céu aberto, acessível a todas, gratuito, e traz muito ali, traz muito de muitos lugares, fala de muita coisa também, sabe? Então, é até louco, assim, né? Porque a periferia, eu venho de periferia. Preto favelado, trans, neurodiverso. Minha história, ela tá indo de contra a muitas histórias que eu bati de frente dentro do espaço acadêmico. Então, são vivências completamente diferentes, né? Quando uma pessoa que está aqui, que não tem, assim, hoje a bagagem que eu tenho, né? Que eu fui construindo ao longo da minha vida, de passar por esses outros lugares também. Ela vai para dentro do Museu da Pampulha, ela entra dentro do Palácio das Artes, ela não acessa muito aquilo que está, não toca, não atravessa de uma forma tão intensa, saca? E eu acho que a rua, ela faz isso também. Quem tem uma vivência desse outro lado também, quando vai para a rua e vê um grafite de letra, vê as pichações, ela não entende, ela não acessa, saca? Mas quem está aqui acessa. Então, eu acho que são universos diferentes, culturas diferentes e formas diferentes de se manifestar. A arte, o museu, a galeria, mas tudo ali é a mesma coisa de forma paralela, saca? Eu vejo meio que assim essa relação. Bom, e assim, você já teve essa oportunidade de levar o que você aprendeu dentro da Guinhar para algumas pessoas do grafite, assim, transmitir um pouco do conhecimento, que às vezes fica muito dentro da academia ou dentro das galerias, e igual você falou aí, não vai até essas pessoas que estão transitando na rua ou pessoas da periferia. Você é um porta-voz disso também? Ou não? Com certeza. Eu faço tanto esse caminho quanto o inverso também, sabe? Eu acho que é isso, é importante. Se a gente continuar nesses mundos paralelos, eu acho que talvez não tenha que se misturar 100% também, não, porque senão a gente perde muito de um lado e de outro. Do outro, talvez nem tanto. Mas do nosso se perde muito quando se abre mão da nossa cultura de uma forma que ela perca isso que também diz de nós, saca? É isso que eu estava falando do lugar de fala. Mas, assim, meu trabalho, ele é completamente esse. Assim. Desde que eu entrei no espaço acadêmico, a minha visão foi pegar daqui e trazer para cá. As minhas crias, eles já tiveram acesso a muitos textos que eu li dentro da universidade. Durante o processo da oficina, eu trago muito de tudo isso, porque a gente tem que se contextualizar, entender também, né, ali dentro daquilo, como se construiu o universo da arte também, né? Até para compreender o grafite dentro disso tudo e poder reconhecer ele enquanto arte também, enquanto movimento artístico e enquanto movimento de arte contemporânea. Então, assim, muitas coisas se cruzaram ali. E também já peguei o meu grafite e coloquei dentro de uma galeria.
saca? Porque eu acho que é isso, é o choque, né? A função da arte é causar esse choque, esse atrito, deslocar a pessoa do lugar. Então, precisa ter, né? Para a estrutura se movimentar, ela precisa ter esse choque. Uhum. E o que você acha, por exemplo, do Banksy? Que o trabalho dele, ou dela, não sei, a gente não sabe quem é, está muito valorizado, ao ponto dele fazer um grafite lá na faixa de Gaza e pessoas irem lá pegar o grafite e transportar para dentro da galeria ou até mesmo vender, né? Ele brinca muito com esse mercado de arte. O que você acha desse jogo que ele faz aí, com a ausência da presença do artista, né? E deixando a arte em evidência, uma arte de rua, que ao mesmo tempo está valendo muito, que as pessoas estão arrancando os grafites dele da rua, e a polícia de Londres caça isso a rodo, porque ele sempre que tem um grafite, o pessoal lá de Londres vai e apaga, porque lá é uma cidade muito limpinha, né? E aí, o que você acha disso, de arrancar os grafites do Banks para vender dentro da galeria? Ou de um leilão, não sei. É esse choque, né? É esse choque. Ele proporciona esse choque, só que numa grande escala, saca? E esse choque ele é importante de acontecer. É uma arte contemporânea, não deixa de ser. Está dentro do universo das artes, não deixa de ser arte. Só que é uma arte que está numa galeria pública. E aí, quando as pessoas elas passam a reconhecer esse valor e entender isso, que para a gente, de certa forma, também não é tão subjetivo assim, quem faz sabe o valor que tem aquilo ali, por que está ali, e por que tem que estar ali, saca? E aí, quando as pessoas sacam isso e entendem que isso é arte, eles querem simplesmente colocar onde que acham que tem que estar a arte, né? É isso. E é importante também, é choque, né? Choque, ele é necessário, saca? Uhum. Mas, assim, o que eu fico imaginando é que o próprio artista ali, ele não ganha nada com isso, provavelmente. Não sei se ganha, né? Tem uma história de que o Banks tem uma galeria também, que ele já pegou os quadrinhos dele, foi vender lá na porta de um local, assim, muito famoso, e a galera não achou que era ele, achou que era falso, saca? E tal, assim. Então, assim, eu adoro, velho. Eu acho que é isso mesmo, saca? Tem que quebrar e romper para que seja Acho que foi na Bienal de Veneza, né? Foi isso mesmo, foi esse rolê Ele aí. montou uma barraca de feira, tipo uma barraca de feira, só que era uma banquinha com os quadros dele, assim, na porta, na entrada do lugar, e estava vendendo, tipo, igual vendedor de livro, né? Essas coisas. Eu acho Completando isso que que a Camila falou, Ana, tem a história do cara, né? Um camarada maníaco aí que saiu viajando o mundo atrás dos grafites do Banksy e pegando muro, portão, tudo quanto é coisa. Inclusive, depois montou uma exposição com as paradas. Tem esse caso desse maníaco aí também. loucura. Mas não é difícil, né? Porque vale mesmo. Vale isso tudo, saca? Eu acho Só que tem que um documentário no Netflix sobre esse cara, né? Não é, Celso? Tem um documentário lá, eu acho que é sobre ele Ô, mesmo. Camila, não sei, eu vi uma matéria foi de jornal, eu acho, de telejornal. E aí mostrou o cara, tinha uma polêmica, porque tinha alguma coisa de processar, direitos autorais, sempre envolvia, trazia a questão dos direitos autorais para a conversa o tempo inteiro, né? Que tem esse jogo, né, com o trabalho do Banks também, né, que é bem legal. E com o grafite também, né? O grafite desde o início, inclusive os primeiros grafiteiros galeristas, vamos dizer assim, sempre tiveram esse embate, né? Porque tem essa coisa do embate do mercado, igual o picho também, quando o picho começa a entrar na galeria. Então, é toda uma conversa sobre isso, né?
E desde esses primeiros artistas tem esse debate, eu acho. Tem um caso em Nova York também, de um grafiteiro, que é bem interessante, que ele coloca as obras na galeria e ele coloca obras iguais em frente à galeria, do outro lado da rua, no muro, na rua, né? Tem um trabalho assim que também chega nesse lugar aí do choque, do valor, né, Camila? Né, Anara? Mas são histórias do grafite do picho, que são muito legais também, né? E toda essa discussão. Tem os casos das invasões, das bienais, os casos dos alunos de conclusão de graduação que picharam na exposição e foram expulsos da escola de arte. Então tem uma saga, né? Uma saga boa. É muita coisa, muitas, né? Atravessa muitas questões. A relação do público e do privado aí é cabulosérrima, porque assim, o muro da minha casa aqui, o muro da minha casa, se eu colocar uma placa do meu negócio que eu vou abrir, vou pagar para abrir, eu pago imposto pela placa, porque o muro é público do lado de fora, saca? Então, assim, se o muro é público do lado de fora, o muro é público, né? Ao mesmo tempo que tem a questão dos direitos autorais, a gente também tem que lidar com o fato de que está na rua. Teve uns anos desse atrás que um fotógrafo aqui de BH, ele fotografou vários grafites e recortados, assim, pai, tal a visão dele, né? Mas eram recortes das imagens, inclusive várias tags de artistas aqui. E colocou dentro do CCBB não, da PDMG Cultural. Pô, isso aí deu uma guerra, cara. Porque é isso, né? A galera, ao mesmo tempo que queria ganhar o teu ali também, né? Porque era o seu trabalho dentro do espaço, e é por uma questão de grana mesmo, de direito, né? De receber algo já que o cara recebeu por aquele projeto ali dele. Mas, ao mesmo tempo, assim, tá na rua, é da rua. A gente escuta isso desde que começa no grafite. Tá na rua, é da rua. Não tem jeito, saca? Porque tá lá, é público, você não pode impedir alguém de tirar uma foto. Não é como uma galeria convencional. E aí, quando levam, né, atravessam todas essas questões aí, mas o que você vai fazer? Você não tem muito o que fazer. Porque tá na rua, é da rua, é público. A partir do momento que você jogou ali, você já não tem domínio sobre aquilo ali. Você já nem é dono mais, porque às vezes você não vai nem ver mais aquilo ali, nunca mais, sabe? Então, assim, não sei nem o que falar, não sei, muita treta. E me conta uma coisa. Pode falar, Valmir. Tá, obrigado. E pensando assim, nessa sua fala aí, onde que entra a remuneração aí do grafiteiro? Pois é, a gente ganha ou por projetos, ou por eventos, ou por trabalhos comerciais. A maioria dos grafiteiros, grafiteiro dedo sujo mesmo, que eu tô falando. Copo sujo, dedo sujo, saca assim? Grafiteiro de quebrada, que vai pelo hip hop, que faz por amor o negócio ali, né? Ele recebe por trabalho comercial, ele vai fazer a vendinha do fulano de tal, supermercado tal, açougue tal. E aí, à medida que a galera vai ganhando espaço, chegando em outros locais e criando um trabalho mais autoral, né? Com um discurso mais sólido, aí a gente consegue adentrar dentro de outras estruturas, assim, e fazer os nossos projetos, conseguir mandar para a lei. Tem muitos aí que vivem de lei, fraga, assim. Manda projeto para, sei lá, e aí aprova e pega a grana e executa seu projeto, sua ideia ali. E muitos, assim, tipo a Crioula, assim, por exemplo, fecha com grandes marcas, sabe? Hoje o suporte dela já não é mais a rua. Chega um momento que você já não tem tanto tempo para ir para a rua. Você já começa a pegar suportes tão grandes que você precisa fechar projetos muito grandes, saca? E aí você vai indo para um outro lugar e adentrando outros campos e outros portes também. Mas a grana, ela vem do ato de pintar na história produção e fazer a divulgação do seu trabalho. Que, na verdade, então, o muro é mais uma divulgação do seu trabalho, né? Sim e não, porque ao mesmo tempo que ele divulga, a gente não está lá por causa disso, entendeu?
Não, eu A gente sei, está mas acaba sendo uma maneira de você expor, né, de mostrar o seu trabalho. com certeza, com certeza. O trabalho que E, a galeria faz, ou a rua ah, faz de forma genial. tá. Aí você falou de um assunto aí que é do fotógrafo que fez esse recorte e levou para uma galeria. Isso quando ele levou para a galeria, lógico que deve ter ganhado o edital, né? Eu não sei se na época era remunerado ou não, porque parece que o edital do BDMG, foi BDMG que você falou, né? O BDMG parece que agora que passou a ter um valor, né? Eu acho que antes não tinha. Quando ele é para a galeria, isso é ruim para vocês? Eu estou perguntando isso porque eu trabalho com fotografia. Então, Uhum. às vezes eu costumo fotografar algum grafite que me chama atenção. E eu já até imprimi também para poder revender. Para vender, Então, no caso. assim, Aí eu pergunto para vocês assim, isso é ruim para vocês? não é uma divulgação. Não é Tá. uma divulgação porque não tem o nome do artista, Aham. não tem a obra completa, não, uma divulgação não é. Uhum. Ela está deslocada do seu lugar que ela foi. O grafite é um site específico. Quando você desloca ele do lugar, ele perde sentido. Então, assim, você tirou da rua, se ele não for feito por um grafiteiro, ele Uhum. perde completamente o sentido dele estar ali dentro. Na verdade, sim, é isso, entendeu? Ele perde sentido e não é uma divulgação. Para nós, não é bom. Eu também tenho uma outra. Eu trabalhava com uma agência, né, em São Paulo, e onde eles me passaram uma pauta que era para fotografar uns grafites aqui em Belo Horizonte. Assim, como tinha assim, vários, vários, vários. E eu não sei qual que é assim, eles precisam já mapearam e pediram para fazer a foto, entendeu? Tá na rua é da rua, mas para o grafiteiro não é bom. Para dependendo para onde for, se você manda para uma revista, por exemplo, depende, depende. Tem trabalho que a gente faz por Ibope. É isso. Tá. Tem trabalho que o propósito dele é ser fotografado, é ser Uhum. instagramável, é ser um trabalho que as pessoas vão replicar. Uhum. Mas isso é muito complicado, porque tem grafiteiros e grafiteiros, né? Tem gente, a galera da rua, da letra, por exemplo, assim, se você jogar um trampo deles numa revista e citar, né, o grafiteiro, que isso é importante. Uhum. É uma divulgação, sim, nesse caso, né? É uma revista, é um bike bop para a gente. Então, é bom. O Uhum. problema é quando deslocam completamente do contexto, saca? A pessoa vai lá, ela tira uma fotografia que não dá para ver quem foi que fez, não cita o nome, não procura saber quem foi o artista que É. fez. O Nesse artista não caso, vai tinha ter um acesso nome, àquilo tinha ali. assinatura que era, até já passaram, né, como que seria, tinha que pegar todo o grafite com assinatura. É muito difícil falar também, eu posso falar muito por mim, assim, sabe? Porque Uhum. cada um vai ter uma visão, é aquilo, né? Somos pessoas diversas dentro de um universo muito louco, e no grafite eu já vi pessoas falando, tipo assim, muito bem de ter passado na TV, de ter saído na revista, e outras que viraram e ficaram pé da vida, porque não, saca assim, mesmo citando o nome, a pessoa não queria, porque aquilo ali saiu do lugar, velho, saca? Mas a galera Uhum. tem quebrado um pouco mais isso daí também, saca? Eu acho que é muito, muito problemático, real oficial, quando o artista ele fica num anonimato total. Não é porque a gente não coloca a cara que a gente não quer que as pessoas saibam quem foi que fez o trabalho. Tanto é que praticamente todos assinam. Não tem essa tradição de não assinar. É Uhum. assinado e a gente estuda para fazer a assinatura com a mesma personalidade que a gente estuda para fazer o trabalho. Então, assim, é algo muito, muito forte, a identidade, saca? A demarcação de território. O falar, eu estive ali, eu passei por ali, isso é meu, saca? Então, é Uhum. muito complexo, assim, saca? Mas é isso. Quando eles arrancam a obra do Banks e leva para dentro da galeria, todo mundo sabe que aquilo é do Banks, saca? Então, assim, não passa despercebido, não passa batido, e o cara ganha ibope pra caramba em cima disso aí. Ele não ganha Uhum. dinheiro, saca? No caso da galera daqui, eles quiseram cobrar o fotógrafo
porque ele recortou as imagens de uma forma que só os próprios grafiteiros que sabiam, Tá. entendeu? Assim, não tinha o nome dos grafiteiros, não tinha assinatura aparecendo, não tinha nada, saca? Foi uma situação, assim, péssima. Com certeza é. E mesmo aí aquela história, tá da rua é da rua, mas não é bem assim, né? Não é bem assim, porque a gente também quer, a gente faz na rua e é para ser visto. E é para ser visto e as pessoas saberem também de onde que veio, saca? Entender. É uma propriedade intelectual, né? De quem sabe. É legítimo, é muito legítimo que a galera não queira seus trabalhos jogados aí de qualquer forma. Porque a gente não faz isso também. Até uma fotografia que a gente vai pegar para usar de referência, a gente pede o fotógrafo. Então, é uma troca, né? Com certeza. E eu acho legal quando você fala que tá na rua é da rua e que é um museu, né, a céu aberto. Eu sempre lembro, quando você está falando isso, do Hélio Oiticica. O Hélio Oiticica fala que o museu é o mundo, né? E da mesma forma engloba isso do grafite que vem da sua fala, de você dizer que tem um museu a céu aberto que é a rua, né? E muitas das vezes a gente passa por olhares desavisados, porque na correria da cidade, muitas das vezes a pessoa está indo trabalhar, esquece de ver alguma coisa ou outra. Só que, ao mesmo tempo, se ela tem uma pausa, aquilo dali pode ser um respiro também, né? Para quem está na rua. E eu queria saber de você como que o público reage. Você já pegou alguma reação assim na rua, falando: ah, olha ali aquele grafite, que doido, de alguém que estava passando na rua, ou quando você estava pintando? O que o público, como que o público interage com a sua obra e com você? Primeiro eu vou falar assim dessa minha relação com a pintura. Eu acho que eu gosto, não é da pintura. Eu acho que eu gosto do contato com as pessoas na rua, saca? Em casa, eu não tenho o hábito de sentar e ficar debruçando horas e horas na pintura. Eu gosto de ir para a rua e ficar um dia inteiro lá, vivenciando aquilo ali, vendo as pessoas, absorvendo aquilo tudo e fazendo trampo ao mesmo tempo. Essa troca, saca? Em casa eu devo ter, sei lá, umas 5 telas. Não pinto muito em casa. Então, assim, desde o primeiro grafite que eu fiz, eu senti isso. A rua interfere o tempo inteiro no seu processo criativo. No primeiro grafite que eu fiz, assim, eu tinha escolhido uma imagem de uma mulher preta gorda, assim, eu já tinha esse objetivo de trabalhar mais com personagens com traços negros. E aí, eu fazendo essa mulher, no momento que eu estava fazendo, eu olhei para trás, assim, tinha umas 3 mulheres com o mesmo perfil do retrato que eu estava fazendo ali. Atrás de mim, paradas, olhando eu fazer o trabalho, com a cervejinha e churrasquinho parada lá, assim, ó. Momento de lazer total, assim, de fruição, fraga, parar para ver e tal. E aí eu chamei elas para pintar, elas foram pintando comigo e até assinei assim, no final, o Ana tem comunidade. Porque na hora que eu vi, tinha tipo umas 4, 5 pessoas pintando comigo lá, sabe? Assim. E foi um processo muito doido, que ali foi que eu decidi mesmo. Eu gostava do grafite por causa da estética e por causa do cheiro da tinta, a curiosidade do spray. Mas depois que eu tive essa sensação na rua, que isso, cara, que doido isso, muito legal. E aí eu gostei muito disso, dessas intervenções e continuei, sabe? E aí, assim, é muito doido esses dias, é muito sincero, sabe? A rua, ela é muito sincera. E o feedback, ele é instantâneo. Nem sempre as pessoas vão gostar, mas quando elas gostarem, você vai saber na hora que elas gostaram. E se elas não gostarem também, você vai saber na hora, sabe? E aí, esses dias eu estava pintando, aí eu estava fazendo um retrato de um mano, que é um mano trans também, né? Que eu tô nessa onda assim, e aí eu não gosto muito de ficar falando das coisas, eu vou pintar. E aí estava pintando um mano Winnie, aí pintando o Init assim, passou um senhor e falou assim, mas isso é homem ou é mulher? Eu, ai, moço, o que o senhor vê aí? Ele, não sei, ué. E aí dali a gente começou uma discussão que durou mó cota. O cara ficou lá um tempão comigo lá, querendo mexer no spray, mexeu, fez uma tagzinha,
ficou conversando sobre várias coisas e conseguiu entender a questão de gênero. Um senhor ali de 68 para 70 anos, sabe? Conseguiu ele entender a questão de gênero porque ele se permitiu ficar muito tempo ali trocando ideia e vendo os traços do humano e ficando naquela, né, se permitiu colocar em conflito ali e externalizar isso dali de alguma forma e chegou e deu ideia e ficou lá trocando ideia, frase. Então, acontece assim todas as vezes. Na quarentena, ano passado, que as ruas ficaram vazias mesmo assim, o que eu mais senti falta foi isso. Pô, nossa, cara, não vou estar na rua. Pô, aí eu ia para a rua, não tinha ninguém. Pô, que tristeza, vou para casa, saca? Porque isso acontece o tempo todo. Por isso que a gente pensa muito assim no que fazer no muro, em como colocar, o que a gente quer passar para as pessoas, porque elas vão acessar, né? Elas vão chegar e elas vão perguntar e vai interagir, vai... Nossa, teve uma vez que eu estava em São Paulo, foi um rolê assim, super pesado, assim, que tinham executado 2 jovens no Veracruz, no bairro Veracruz, assim, na leste de São Paulo lá também. Tipo aqui, Alto Veracruz, os 2 na leste, saca? E aí eu fui para lá para fazer um trampo lá, para tentar, de alguma forma, protestar junto com aquela galera e deixar o ambiente lá mais leve, né? Fui para lá tentar. No meio da galera, assim, galera protestando contra a polícia, levando borrachada e altas fitas acontecendo. Aí, no último dia de pintura, assim, já depois que já tinha passado muita coisa, a galera já estava até fazendo baile de novo já. Aí eu estava lá pintando e a dona da casa que eu estava pintando, ela ficou tão feliz que a gente estava lá pintando, ela acompanhou o processo inteiro. E, tipo assim, ela pediu para eu dormir lá, cara. Dormi lá, passei o dia lá com ela lá, comida dela, bebida cerveja dela, conversamos sobre 1 milhão de coisas, conheci outras pessoas através dela, saca? Falamos de política, falamos de arte, falamos de tudo, saca? Sobre a morte dos jovens. E ficou uma coisa assim que não foi pesado, foi leve. O ambiente que estava assim, deu uma guinada, assim, que na hora que a gente viu, tava todo mundo ali muito de boa, assim, saca? Assim, entendendo tudo que estava acontecendo, mas conseguindo ali, minimamente, estar ali num outro processo também. Se deslocou mesmo, se permitiram deslocar, fraga, assim. E é uma vivência, cara. Você vai para viver mesmo, assim, a rua e entender esses personagens que vão atravessando esse caminho, sabe, entendendo histórias, conhecendo mais histórias e mais histórias, costurando com outras coisas, uma loucura. Isso é muito bom, né, no grafite, essa interação com o público instantânea, porque dentro da galeria você fica sabendo, não sei o quê, quem que achou isso, quem que achou aquilo. Muitas das vezes você vai saber depois e é filtrado, né? Na rua, não, a pessoa é espontânea, ela fala na hora o que está sentindo, o que está pensando. Isso é muito legal. O artista está lá, né? O artista está lá junto, no mesmo momento, acessível ali para a pessoa. Não coloca nesse outro lugar assim de pedestal. Uma parada que é única, sabe? Experiência única que todo mundo devia viver uma vez, nem que for para, sei lá, colar um lambe, saca? Bagulho muito doido. Muito interação. Bom demais. Ô, gente, vamos caminhando para o final. Quem quiser fazer alguma pergunta para o Anata ou falar alguma coisa, a hora é agora. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? O Anata fala muito bem, né? Explicou tudo, falou tudo bem direitinho. Eu adorei. Então, agradecer mesmo, viu, Ana? A gente foi muito bom te ouvir, aprender um pouquinho com você e seu trabalho, ver também um pouco. Obrigada, gente, pela oportunidade. Foi show demais trocar essa ideia com você. Também gostei muito, bom te conhecer, foi legal. E então aí, precisando de alguma coisa, só chamar. Só força, com você eu aprendi a desfocar o fundo hoje. Tá? Com a Sofia. Com a Sofia. Meu Sofia, salve Sofia, só força.
Que me ajuda aqui. Faz as coisas, né? Já tem que desfocar um pouquinho, tá muito bagunçado, tem que tirar um pouco do foco. Eu pensei em fazer a mesma coisa. Não deu certo. Oi, gente, então vou finalizar aqui, tá? Tá Então, um bom. abraço para todo mundo, um beijão, até semana que vem. Até semana que Boa vem. noite, Valeu, gente. pessoal. Obrigado, gente. Obrigado, Valeu. Anata. Obrigado a todo mundo. Beijo. Falou, Beijo. tchau.